Segundo livro dos Reis, capítulo 18. A gente vai ler dos versos de 1 até o 4. Enquanto o pessoalzinho vai saindo ali, você vai abrindo a sua Bíblia, eu tenho uma novidade para compartilhar com você. Você sabe que nós, em meados desse ano, nós fizemos uma oferta profética, uma oferta de gratidão ao Senhor aqui. Todos da igreja se envolveram, muitos irmãos ofertaram, deram o seu melhor, fizeram um voto ao Senhor e ofertaram na casa de Deus. E nós guardamos aí, a tesouraria guardou todo este recurso, né, que foi levantado, e a gente vem juntando já faz um tempo, e nós tínhamos um alvo de fé, e por fé, um alvo de oração, e nós compartilhamos com vocês uma lista de alvos de fé que nós queríamos aqui alcançar. Estamos trabalhando em muitos deles, mas nessa semana em especial, nós tivemos a honra de sermos agraciados por Deus com um presente mesmo da parte de Deus, e nós fechamos a compra do estacionamento, do terreno do estacionamento aqui da igreja. Já é nosso, aleluia, só falta pagar, mas já é nosso, você está entendendo? Louvado seja Deus pela tua vida, foi uma bênção mesmo. Nós fizemos a negociação aí e era um alvo nosso. E em breve você vai ver uma grande obra naquele lugar ali para a glória de Deus. E não só isso, mas nós vamos preparar todo aquele estacionamento ali, porque ano que vem tem Festa das Nações, 20 anos. Vai ser top, né? Quem está com saudade da Festa das Nações aí, irmão? Quem não está com saudade é porque não trabalhou ainda, né? Mas fica tranquilo que você vai trabalhar na Festa das Nações. Glória a Deus, muito feliz por isso, e cremos que isso é só o começo daquilo que Deus tem para nós. O fato de comprarmos esse terreno, irmãos, não é só mais uma aquisição, mas é uma palavra profética que recebemos da parte de Deus, por uma profeta Demítria, que esteve aqui com a gente, e é uma mulher de Deus usada no dom profético em tantas nações, e foi tão claro para nós, onde ela disse que Deus nos daria propriedades aqui em volta. Então, nós estamos só aquecendo, porque o Senhor tem muita coisa preciosa e poderosa para fazer, e o reino de Deus vai continuar avançando. Amém, amados? Vamos para a palavra de Deus, segundo livro dos Reis, capítulo 18, versos de 1 até o 4, ok? Diz assim a palavra de Deus. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 35 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi, era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Ele removeu os lugares altos, e lugares altos, quando fala aqui, ele está falando de templos a deuses pagãos mesmo, tá? Removeu os templos, quebrou as colunas, derrubou o poste da deusa Zerá. E também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele dia lhe queimavam incenso. Vamos orar, queridos. O Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Eu queria que você curvasse sua cabeça, por favor. Queria pedir a você que se acomodasse no seu lugar agora na hora da palavra. Amém. Senhor, nós cremos que o Senhor tem um recado do céu para o nosso coração. Muito obrigado por esta palavra, por esta porção da Escritura lida. Cremos, Pai, que o Senhor tenha a revelar, ministrar, abençoar o teu povo hoje à noite. Por isso, Senhor, que eu apenas fale, mas que o teu Espírito, Deus, ministre. Que o teu Espírito, Pai, complete esta instrução no coração de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Queridos, estava olhando um pouquinho na mensagem que o pastor Pedro trouxe na semana passada, né, preciosa a palavra. O pastor Pedro sempre é uma bênção, abençoando a igreja. Nós estávamos em Porto Velho, não conseguimos chegar a tempo para o culto também da noite, e eu estava procurando algo da parte de Deus, porque a gente foi impactado com aquela palavra. Fala, Senhor, o que o Senhor quer completar, o que o Senhor quer falar mais nessa direção? E o Senhor me conduziu para este texto, né, onde fala do rei Ezequias. Ezequias, gente, é um personagem muito importante da história bíblica, um homem
muito precioso, onde a Bíblia fala dos feitos dele, da importância que ele teve diante de Deus. E para nós entendermos o que Ezequias fez, nesse texto e contexto que a gente leu aqui, a gente vai precisar retornar um pouquinho na história, na peregrinação do povo de Israel no deserto. Então a gente precisa voltar um pouco, eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo, ok? Mas a questão é que o povo de Israel peca contra Moisés e contra Deus, né? É interessante que esse pecado específico que eles cometeram gerou consequências bem graves, porque foi algo sério diante de Deus, né? Eles falaram muito mal de Deus, falaram mal do líder deles, Moisés, e algo da parte de Deus veio sobre eles, né? O fato deles falarem mal de Deus e também do seu líder, soou uma transgressão complicada para eles, uma punição a esse pecado. E o que Deus fez? Nós vamos falar, coloca o tema lá para nós vamos falar hoje à noite sobre quebrando os ciclos que nos impedem de transbordar. E o que aconteceu foi isso, né? Serpentes, na verdade, Deus liberou serpentes para que invadissem o arraial de Israel, e as serpentes venenosas começaram a entrar nesse contexto aqui de tendas, no meio do deserto, e as tendas começaram a ser visitadas por esses animaizinhos peçonhentos, e as cobras começaram a picar as pessoas, elas começaram a morrer, e então Deus permitiu esse tipo de situação acontecer sobre eles, né? Isso gerou, na verdade, muitas mortes naquele dia. Foi complicado essa situação. E no meio disso, dessa situação difícil, qual foi o recurso do povo? Recorrer a Deus, mais uma vez. Mas é interessante que eles tiveram que engolir o orgulho, porque eles estavam pecando contra quem mesmo? Falando mal de quem? De Deus e de Moisés. Então eles tiveram que pedir justamente para Moisés. Moisés, ajuda a gente. O pau está quebrando aqui, a gente está morrendo. Eles tiveram que engolir o orgulho, pedir ajuda, justamente para aqueles de quem estavam falando mal. E é claro que Moisés, né, pesou a mão, estou brincando. Moisés não fazia isso. Moisés era um homem manso, diz a palavra de Deus, intercedia por eles. E Moisés, como homem manso que a Bíblia diz que era, ele foi interceder pelo povo, para que o Senhor retirasse esta praga, porque virou uma praga, literalmente. Então Deus deu uma instrução para Moisés. E a instrução foi exatamente essa aqui. Você vai levantar uma serpente de bronze no deserto, né? Você vai levantar e vai colocá-la num poste, bem no meio do arraial do povo de Israel. E qualquer pessoa que for picada pelas serpentes venenosas e olhar, sair da sua tenda e olhar para essa serpente de bronze, ao olhar para ela, o veneno da serpente vai se tornar sem efeito no corpo dessa pessoa e ela vai ser totalmente curada. Olha que interessante. Essa foi uma instrução específica de Deus para um milagre específico num tempo específico. E por isso aqui eu já quero compartilhar uma instrução que cabe aqui para você muito clara. Essa foi uma experiência pontual e pessoal do povo de Israel. Mas uma experiência pessoal, ela não é uma doutrina. Uma experiência que você tem com Deus é uma experiência pessoal sua. E é interessante isso porque foi algo específico que Deus fez para o povo, numa determinada situação, para uma determinada pessoa, de repente. Quando Deus faz isso, não quer dizer que isso vai acontecer na sua vida também. Alguns dizem, não, Deus fez assim na minha vida, mas foi na sua vida. Não quer dizer que Deus vai fazer assim também na minha. Então é interessante, por que eu estou falando isso? Por causa da atitude que o povo teve. E o povo de Israel era um povo interessante. Israel sempre teve uma inclinação para a idolatria. Sempre teve uma inclinação para a coisa errada. Uma inclinação para simpatias, para crendices, para adoração a outros deuses. E olha só o que o povo de Israel fez dentro desta situação, onde Deus estava dando livramento de cura para eles daquela praga que os visitou, né? A praga da serpente passou, todos foram curados, mas olha o que o povo fez. Eles guardaram esta serpente de bronze com eles. Eles guardaram essa serpente no arraial. Eles guardaram essa serpente porque eles acreditavam que aquela serpente era um instrumento de cura. Olha só que coisa, gente. Mas a serpente, ela nunca foi um instrumento de cura. A cura, na verdade, é o poder de Deus que se manifestou assim. Foi uma instrução de Deus. Mas é interessante que, para essa instrução que se manifestou, para essa situação específica, para resolver o problema específico, eles bagunçaram tudo. Por quê? Porque eles pegaram a serpente de bronze e santificaram agora essa serpente. Fizeram desta serpente algo santo. Fizeram dessa serpente algo digno de adoração. Você já viu esse filme em algum lugar? Onde isso aqui, gente, se tornou uma tradição. Em vez de eles adorarem a Deus pela cura, começaram a dar o crédito a um símbolo.
a simplesmente um pedaço de metal, um pedaço de bronze. E isso não foi por pouco tempo. Séculos e séculos depois, gente, depois, já no reinado de Ezequias, é o texto que a gente leu, o povo tinha uma prática comum entre eles. E sabe qual era essa prática? Era de queimar incenso a essa serpente de bronze. Eles queimavam incenso, eles adoravam, eles cultuavam a serpente de bronze, que Moisés tinha levantado a mão de Deus lá no deserto. Dá para acreditar num negócio desse? Que o povo de Deus, o povo que era o servo do Deus vivo, se parava para adorar uma serpente de bronze, parava para cultuar um pedaço de bronze, um pedaço de metal. Gente, vários séculos se passaram, e o povo foi guardando esta tradição, o povo foi guardando este costume, foi guardando este hábito, e aconteceu algo muito interessante, porque isso acabou exatamente no tempo do rei Ezequias. O rei Ezequias se levantou e acabou com isso. Ezequias se levanta e algo que era cultural, algo que era normal, ele acaba com essa idolatria que já era cultural há muitos anos. E eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Assim como Ezequias se levantou para encerrar na sua vida um ciclo de maldição, Deus está te levantando na tua geração para que você também encerre ciclos. Sabe, queridos, eu quero profetizar sobre a tua vida. Recebe aí que maldições, situações de transgressões que vem acontecendo há muito tempo na tua casa, na tua vida, nas gerações da tua família, em nome de Jesus, todo ciclo de maldição acaba em você, para a glória de Deus. Diga assim: eu recebo isso em nome de Jesus. Fala assim: todo ciclo, mais forte, todo ciclo que me impede de transbordar, acaba na minha geração, em nome de Jesus. Isso acaba em você, amém, queridos? O povo de Deus, o basta de Deus acontecerá no seu tempo. Pega na mão de alguém e fala: o basta de Deus acontecerá no seu tempo, em nome de Jesus. Você vai ver com seus próprios olhos o mover de Deus sobre a tua vida. Você vai ver coisas que sempre foram normais na tua linhagem, elas acabam em você para a glória de Deus. Sabe, queridos, eu creio, eu quero profetizar mais, que vai haver coragem na tua vida, vai haver fé, intrepidez na tua vida, em nome de Jesus, e nada e ninguém vai poder parar aquilo que Deus tem para fazer na tua vida através de ti, em nome de Jesus. Alguém recebe esta palavra em nome de Jesus? Pode dar um aplauso ao Senhor aí. Irmãos, Ezequias foi um homem incrível, um cara extraordinário nas mãos de Deus. Ezequias fez coisas incríveis. Ele promoveu uma verdadeira... Deus levanta esse homem para quebrar o ciclo de idolatria, para quebrar maldições nesta área. E ele, então, promove uma verdadeira faxina espiritual. Se você for ler a história de Ezequias, ele entra nas casas, ele destrói os ídolos, ele queima os deuses que não eram Deus, as imagens dos deuses, ele acaba com tudo isso, promovendo um verdadeiro avivamento na nação. E dentro desse contexto, de tudo isso que ele está fazendo, Ezequias também pega a serpente de bronze, que há séculos estava sendo guardada, como a gente falou, adorada e cultuada, e Ezequias destrói essa imagem completamente. Ezequias não deixou nem um pedacinho. Ele queimou, ele arrebentou toda essa imagem, ele acabou, ele destrói, é o que a Bíblia diz. Agora pensa aqui comigo. Para que essa serpente servia mesmo? O que o povo acreditava que ela fazia? Na cabeça deles era um instrumento de quê? De cura física. Então doenças supostamente seriam curadas por causa daquela serpente. E aí vem o rei Ezequias e destrói o amuleto. Agora, será que o povo se agradou disso? Pensa de um povo que tem uma tradição, que tem uma cultura, que tem um jeito, que acostumou a adorar determinada coisa, fazer promessa para determinada outra coisa, e de repente vem o líder da nação e destrói isso. Será que o povo ficou contente? É óbvio que não. É óbvio que isso intrigou, e aqui é muito importante pontuar que existe um antes e um depois de Cristo ter entrado na sua vida. E é por isso que a minha Bíblia diz que aquele que agora está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já
passaram e tudo se fez novo. E aí o apóstolo Paulo completa quando diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Sabe, meus queridos, o que eu quero dizer? É que o melhor de Deus, ele não está no seu passado. O melhor de Deus para você ainda está à sua frente. Você pode profetizar para alguém: o melhor de Deus está por vir sobre você. O melhor de Deus está à sua frente, em nome de Jesus. Sabe, meu irmão, você precisa compreender uma realidade. Você foi salvo por Cristo Jesus, Ele habita na tua vida, amém? Amém ou não amém? Meu irmão, você atravessou pontes na sua vida para nunca mais voltar atrás. Você já saiu do império das trevas e está no reino da luz. Eu posso ouvir um amém? Você, querido, agora nós só temos uma pessoa para olhar, para adorar, para cultuar, uma pessoa para colocar nossa fé nele. Essa pessoa é Jesus Cristo. O amém está fraco. É só Jesus em que a gente vai colocar a nossa fé. E agora, gente, vem algo aqui interessante na história. Por quê? Porque Ezequias, esse homem de Deus, ele passa por um problema terrível. E o problema que Ezequias passa não foi nas finanças. Ezequias não passa um problema no casamento. Ele também não passa um problema no seu reino, no governo das coisas, não. Sabe o problema terrível que aconteceu com Ezequias? Ele ficou enfermo. Justamente foi na sua saúde que a coisa pegou. E eu quero chamar a sua atenção, porque vai lá o homem de Deus e o cara destrói justamente o amuleto do povo que trazia cura. Ele destrói aquela serpente de bronze que era um símbolo de cura, que eles acreditavam que aquilo curava. Todo o povo usava aquilo para curar, e agora Ezequias vai lá, destrói, e o que acontece com ele? Fica doente. Olha só que interessante. E aqui vem uma dinâmica no reino de Deus, não é verdade? Que é tão usada. A área onde você é mais usado por Deus, também pode ser a área que você vai ser mais provado por Deus, é verdade ou não é? Está aqui, querido. Mas também é importante você entender que tem alguns sofismas sobre isso, enganos, né? Puxa, que porque eu comecei a colocar o meu recurso na obra de Deus, o inimigo se levantou agora sobre a minha vida. Que porque antes que eu não me envolvia com a casa de Deus e agora estou me envolvendo, problemas que eu não tinha agora estão vindo. Isso é um engano do inimigo, não é por causa disso não, querido. Mas a gente precisa compreender uma verdade para você ficar alerta e ter discernimento com essa situação aqui que a gente está pontuando. A situação de Ezequias, ela ficou muito ruim de verdade. O cara ficou muito doente. Ezequias, ele era rei, ele tinha recursos à sua disposição. Os melhores médicos foram visitá-lo. Os melhores medicamentos ele tinha à sua disposição. Os melhores profissionais. Ele gastou muitos recursos e não resolveu. E ainda ficou pior, porque o próprio homem de Deus, o profeta, entrou no seu palácio, na sua casa, e o homem que era a boca de Deus falou: você vai morrer com essa enfermidade aí, você vai morrer dessa doença, Deus não vai curar você. Imagina agora a notícia na rua de que o rei Ezequias, que destruiu o amuleto da cura, agora ia morrer de enfermidade. Imagina o bochicho, irmão, na rua, hein? Pois é, né? Destruiu. Tivesse deixado pelo menos um pedacinho, não é verdade? Tivesse deixado o olho, pelo menos, da serpente, o rabo, um pedacinho lá, alguma coisa para poder se apegar, mas não. O cara foi lá e destruiu tudo, tá vendo? Destruiu, agora está doente. Imagina o bochicho na rua. Imagina a fofoca dentro das casas. Imagina a conversa à mesa com ele, a mesa com Ezequias, não é verdade? Estava só a fofoca da mesa. Está vendo, amiga? Olha lá, destruiu, tal. Fazia uma fezinha na serpente direta, destruiu a serpente. Agora não tem mais. Não tem mais como a gente fazer aqueles negócios com a serpente. Acabou. Interessante. Mas Ezequias, mesmo com todo esse quadro contra ele, mesmo com a doença contra ele, com a palavra do profeta contra ele, com o quadro físico contra ele, Ezequias não se conformou com aquela doença e ele se voltou para o seu Deus. Ele sabia quem era o seu Deus e ele não abaixou a guarda diante da sua fé e diante de quem ele cria. Sabe, irmão, e aí o Ezequias fez uma oração. Olha que linda a oração de Ezequias. 2 Reis, capítulo 20, versículo 3. Olha o que ele diz. Vamos ler juntos, por favor, irmãos, lá. Olha a oração dele. Ó Senhor,
Vamos lá, mais animado, tem um monte de gente que não está lendo comigo. Vamos juntos? Ó Senhor, lembra de que andei diante de Ti com fidelidade, com coração, e fiz... Irmãos, esse homem decidiu jogar fora o amuleto da sorte que todo mundo acreditava. Ele resolveu jogar fora as muletas do engano e ele deixou bem claro em quem ele cria, em quem estava a sua confiança, em quem é que ele acreditava. E ele não acreditava no milagre de uma serpente de bronze podia fazer. Ele sabia que só existia um Deus que podia curar e que podia restaurar. Só um Deus que podia curar a igreja. Quem abre porta para você é Deus. Quem faz milagre na sua vida é Deus. Quem abençoa a tua casa é Deus. Quem abre caminho, quem abençoa é o Senhor. E é esse Deus que está aqui nesta casa hoje à noite para mais uma vez abençoar a tua vida. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Sabe, irmão, você precisa compreender uma coisa. Deus, Ele está aqui. Deus quer fazer algo hoje à noite. Deus quer honrar atitudes que você teve. Como assim? Deus quer honrar toda atitude que você teve na sua vida em resolver pecados ou coisas erradas. Como assim? Vai lá, me ajuda a pregar. Olha para alguém e diz assim para ele: Deus vai honrar a tua vida hoje. Como assim? Deus vai honrar toda a intenção que você teve de abandonar um pecado na sua vida. Irmãos, quem aqui abandonou a velha maneira de viver? Quem aqui abandonou o vício? Quem aqui abandonou aquelas situações? Deus está aqui para te dizer: eu vou honrar a sua vida por isso. Irmãos, preste atenção no que Deus está falando. Toda a intenção que você já teve de abandonar o pecado, os pecados que você deixou, Deus vai honrar. A cultura errada que você desistiu dela, pessoas que você contrariou, pessoas que você convive, você contrariou essas pessoas, só porque você decidiu servir a Cristo. Deus vai honrar você em tudo isso, em nome de Jesus. Querido, eu falo mais para você, tudo que você fez por fé, sabe aquela situação que você fez por fé, aquele passo que você deu por fé, aquela atitude que você fez por fé, para glorificar e honrar o nome do Senhor, Deus vai levantar isso diante dos olhos dele nesses dias, sobre a tua vida, como um testemunho, e Deus vai te dar a devida recompensa. Diga assim: Deus não esqueceu daquilo que eu abri mão, Deus não esqueceu daquilo que eu renunciei. E o Senhor está falando com gente aqui, você que abandonou ídolos, você que jogou fora o telefone dos agiotas para não cair mais nisso, você que abandonou aquelas companhias erradas, você que parou com pecados e práticas erradas na sua vida, você que mudou radicalmente o teu comportamento para honrar o Senhor, Deus não vai deixar de recompensar nada disso na tua vida. Deus jamais se esquece. Você sabe quantas renúncias você teve que fazer para andar com Deus. É verdade ou não é? Quem aqui renunciou a algo para caminhar com Deus? Querido, é importante você entender que para caminhar com Deus, muita coisa você fez e Deus vai honrar. E porque você fez, e Deus sabe que você fez, é por isso que você pode orar com a mesma autoridade que Ezequias orou. Eu não sei o problema que você está passando, eu não sei a dificuldade que você está passando. Coloca a oração do Ezequias de novo aí. Mas eu quero que você olhe para este texto e entenda que você hoje é o homem e a mulher de Deus que pode orar como Ezequias orou e pode dizer: ó Senhor, lembra de que andei diante de Ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos Teus olhos. Sabe o que você pode fazer agora? Feche teus olhos um pouquinho, feche teus olhos e começa a falar: lembra, Senhor. Lembra da renúncia, lembra da mudança de comportamento, lembra das coisas que eu fiz ao Senhor, lembra de quanto eu te adorei, de quanto eu te honrei, e enquanto você fala aí na tua cadeira, a honra está rompendo os céus na tua direção. Enquanto você fala, Deus está abençoando a tua casa, Deus está concedendo os desejos do teu coração, em nome de Jesus. Alguém crê nisso aqui? Sabe, irmão, você precisa entender uma coisa:
Deus está interessado que você dê certo. E é por isso que eu tenho uma notícia para te dar. Assim como na vida de Ezequias, o fracasso não era uma realidade para ele, na sua vida também não. Porque toda a possibilidade de fracasso em qualquer área da tua vida já foi derrotada na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Toda a possibilidade já foi aniquilada na cruz do Calvário. O Senhor vai honrar as tuas renúncias, o Senhor vai honrar as tuas lágrimas, o Senhor vai honrar as tuas orações, as madrugadas que você levantou para orar, as campanhas que você fez. Tem alguém aqui nesse lugar para concordar comigo? Irmãos, a gente precisa entender essa realidade. O Senhor, Ele vai honrar. Você não vai ser mais envergonhado no meio da tua família. Se fosse você, recebia isso, irmão. Você não vai ser o quebrado da tua família, não. Deus vai te levantar dessa ruína em nome de Jesus. Você não vai ser o fracassado da sua família. Você não vai ser o rotulado como o divorciado da família, não. Porque o Deus Todo-Poderoso vai honrar as tuas renúncias e vai mudar a tua sorte, vai mudar as tuas vestes. Quem aqui pode se alegrar hoje à noite, porque o Senhor está declarando para a tua vida: chega de espírito angustiado, chega de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Há um óleo de alegria para a tua vida, irmão. Mas eu preciso compreender esta realidade aqui: você não será envergonhado, Deus vai te honrar. E o que acontece, gente, agora com este homem, o Ezequias, que estava todo doente? O que acontece com ele depois que ele faz essa oração? A resposta de Deus foi imediata, surpreendente e cheia de glória. Eita, o profeta Isaías, gente, mal tinha saído da presença do rei, com a notícia de que ele ia morrer. Ezequias vai e ora. O profeta não tinha nem saído do palácio direito. E aí o Senhor manda ele voltar. E olha o que acontece, 2 Reis, capítulo 20, verso 5. Deus vai honrar tuas lágrimas, tuas orações. Olha isso aqui, gente. 2 Reis, capítulo 20, versos 5 e 6, a parte A. Volte, Deus falando para o profeta: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim, cadê o irmão do teclado? Nós combinamos, irmão. Cadê você? Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. O que ele falou? Ouvi a sua oração. Deus vai ouvir a tua oração, irmãos. E vi as suas lágrimas. Eis que vou curá-lo. E ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. E a parte A do versículo 6 diz: acrescentarei 15 anos à sua vida. Irmãos, Deus não apenas ouve, Deus não apenas recolhe lágrimas, Deus muda a história. Deus muda esse quadro. Ele não apenas responde, mas Deus supera as nossas expectativas. As mãos dele não estão encolhidas para que ele não possa abençoar você, querido. E ele vai te abençoar muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque tem um poder que em nós opera. É o poder do Espírito Santo. Você precisa compreender essa verdade, querido. O homem que havia quebrado o ciclo da idolatria na sua nação, agora este homem viu Deus quebrar o ciclo da morte na sua própria história. Meu Deus. Na sua própria história. Ele viu Deus honrar cada renúncia. Ele viu Deus honrar cada lágrima. Cada momento que você pagou, que você renunciou, que você se esforçou, que você esteve com Deus, que não foi fácil passar por aquilo sozinho, não foi fácil vencer aquela luta, não foi fácil vencer aquela aflição. Deus estava de olho em você. E Deus está usando, gente, esta palavra hoje à noite, para nos dar um alerta espiritual. Deus está usando esta palavra para nos dar um alerta. Por quê? Porque talvez você está há muitos anos vivendo um ano após o outro, um dia após o outro, e talvez existem ciclos ou coisas na sua vida que te impedem de transbordar. E o Senhor está dizendo: hoje é o dia onde os ciclos que te impedem de transbordar serão destruídos na sua vida. Sabe, queridos, Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós estamos num ano de transbordante colheita. É um tempo de nós rompermos com ciclos de crenças vazias. Preste atenção, a mensagem está começando. A gente vai romper com ciclos de crenças vazias. Esse é o tempo de nós rompermos com qualquer coisa que está tentando ocupar o lugar de Deus no nosso coração.
qualquer coisa cultural que ocupa o lugar de Deus no teu coração, qualquer coisa comportamental que ocupa o lugar de Deus no teu coração, qualquer coisa emocional ou espiritual que ocupa o lugar de Deus no teu coração, isso vai ser rompido esta noite. Agora, se a gente, queridos, quer que o Senhor honre as nossas renúncias, quem aqui quer que o Senhor honre as tuas renúncias? Quem aqui quer que o Senhor quebre os ciclos de maldição na sua vida? Se você quer que o Senhor quebre os ciclos de maldição, de doença, de pobreza, de medo, como Mateus falou aqui na palavra da oferta, né? Ciclos de pecado, a gente precisa entregar a Ele tudo o que somos e tudo o que temos. Você precisa ir para o Senhor com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que nós somos, o que temos e o que fazemos também. Quem aqui gostaria de ser curado ou que vê a tua família sendo curada de todo quanto é mal, nunca mais você ter problema? Eu também. Acontece que o nosso Deus tem poder para isso, é verdade ou não? Nosso Deus tem poder para nos dar cura, mas a minha fé precisa estar somente nele. Sabe, amados, se eu quero ser liberto, livre de algo que me prende, eu preciso entender uma coisa, algo que me perturba, eu quero que isso suma da minha vida, Ele tem poder para isso, mas o meu coração deve estar totalmente rendido a Ele, para que isso aconteça. Você está entendendo o que Ezequias fez e aonde a gente quer chegar? Talvez você quem quer provisão de Deus ainda para 2025? Uma intervenção sobrenatural de Deus para 2025, Deus é alguém que tem poder para isso, Ele pode fazer, mas sabe o que o Senhor está dizendo? Você precisa quebrar o ciclo na sua vida, que te impede de transbordar, porque você confia em outras coisas e não somente em mim. Amados, tem muitos que acham que Deus vai falhar, não acreditam que a oração vai funcionar de verdade, e é tão sério isso, porque às vezes você quer uma direção de Deus para a sua vida, mas a direção, ela só vem da palavra de Deus. Você precisa entender que quando você olhar para a palavra de Deus com o coração correto para ela, as coisas vão começar a funcionar. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer, não fique com a palavra de um líder, não fique com uma oração que foi feita na TV, não fique com a palavra lá do teu líder de célula, fique com a palavra de Deus, porque ela não volta vazia, ela nunca deu errado. É a palavra de Deus. E é por isso, querido, irmãos, nós que já recebemos Jesus na nossa vida, não há espaço para um plano B, porque Cristo é o nosso plano A. Não existe, eu queria que você falasse para alguém assim, não há espaço para o plano B na sua vida, quando o plano A é Cristo Jesus. Sabe, amado, preste atenção, você já passou da morte para a vida, não tem volta. Cristo já te libertou, Ele já te curou, Ele já te salvou, não dá para voltar atrás. Você já queimou as pontes, não dá para voltar. Deus não aceita ser uma opção na sua vida. Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele não é uma opção, Ele não é. Escuta bem isso que eu estou te falando e decida hoje mesmo destruir no teu coração tudo aquilo que compete com Deus na tua vida. Decida destruir isso, decida. Faça em pedaços toda a crença errada. Seja radical com toda a crença errada. Algo que você apoiou a sua fé, algo que você apoia o seu coração, algo que você apoia a sua devoção. Para com isso ontem, para com isso já. Por quê? Você precisa ser decidido e radical nisso. Deus hoje à noite, Ele quer quebrar os amuletos antigos na minha vida e na sua. Deus quer quebrar amuletos, sejam amuletos espirituais, amuletos emocionais. E onde quer que você apoie a sua confiança e a sua fé, que não seja nele, isso deve sair da sua vida hoje. Sabe, queridos, Ezequias teve a coragem. Ele teve a coragem de quebrar completamente aquilo que estava no lugar errado. Ele teve a coragem de mexer naquilo que estava errado no coração do seu povo. Ele teve a coragem, querido, de entrar, e talvez existem coisas fora de lugar na tua vida hoje. Existem sentimentos errados. Talvez existam comportamentos muito errados, disfunções aí, talvez até a sua fé não esteja completamente no Senhor. E é por isso que eu vou reforçar para você. Quebre os ciclos que te impedem de transbordar.
quebra comportamentos que te impedem de transbordar. E eu quero ser enfático nisso, queridos, porque talvez você vai precisar tirar contatos da sua agenda telefônica hoje para nunca mais contactar aquelas pessoas. Talvez você vai precisar chegar na sua casa hoje à noite e jogar algumas coisas no lixo que estão lá na prateleira, que está escondido no fundo da gaveta, que está guardado naquela mala dentro do guarda-roupa. Não tem problema, está aqui. Talvez você vai chegar na sua casa hoje, movido pelo Espírito de Deus, vai tirar aquela porcaria de lá e vai meter fogo nisso. Estou falando isso para você, querido. Por quê? Porque você precisa tomar a decisão de romper definitivamente com ciclos que te impedem de transbordar, com ciclos que te impedem de ser abençoado. Igreja, nós entregamos nossa vida a Cristo. E a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Cristo, nós tomamos, a partir dessa decisão, só tem plano A. Não existe plano B. Vou chamar os músicos para ficar mais confortável. Mas eu queria que você olhasse para quem está ao seu lado e fale para ele: não tem retrocesso. A minha fé e a sua fé precisa estar em Cristo. Precisa estar em Cristo. Sabe, irmãos, eu queria que você redobrasse sua atenção aqui. Eu estou partindo para o final, mas eu preciso contextualizar para você. Porque o ponto alto desta palavra não é o que eu trouxe até agora, mas o que eu vou falar agora para você. Eu queria que você redobrasse sua atenção, porque o que Ezequias fez foi um ato de coragem tremendo. Um rompimento de um ciclo de idolatria que já se arrastava por séculos. Dá para você entender o que é isso, irmão? Há séculos o povo adorava aquela serpente. Há séculos o povo cultuava aquela serpente. Há séculos o povo ajoelhava diante daquela serpente. Há séculos o povo cantava e queimava incenso diante daquela serpente. Há séculos. Eu queria que você entendesse o contexto comigo de novo, para você ficar frisado aqui no seu coração. Os israelitas pecaram contra Deus, contra Moisés. Estavam sendo picados no deserto por causa disso, por serpentes venenosas. Deus dá uma orientação, dá uma instrução, em que a serpente de bronze fosse levantada no meio do arraial, fosse exposta a serpente de bronze, e todos olhassem para ela, seriam curados, e o veneno da serpente não faria mal algum. Mas a cura não veio pela serpente. Eu já falei isso para você. A cura veio pela instrução que Deus deu. Era pela fé na palavra de Deus e não pela fé na serpente que a cura acontecia. E era interessante que agora, o que era para ser apenas um símbolo, apenas um memorial daquilo que Deus fez em um determinado tempo, infelizmente se tornou um ídolo e roubou a glória que era para ser de Deus no coração das pessoas. Acontece, gente, que essa história não é um evento isolado do Velho Testamento, porque senão não faria muito sentido para a gente falar sobre isso hoje à noite. Mas essa história aqui aponta para a maior e mais gloriosa intervenção de Deus na história. Como assim, pastor? João capítulo 3, versos 14 e 15. Olha o que a palavra de Deus diz, querido. Que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aplauda mais forte. Irmãos, olha a profundidade disso aqui. Assim como a serpente de bronze foi levantada num poste, foi exposta lá no deserto. Cadê, querida, a imagem? Põe a imagem para mim, filha, por favor. Assim como a serpente de bronze foi levantada num poste, foi exposta, para que todos que olhassem para ela fossem curados. Jesus Cristo foi levantado numa cruz. Ele foi exposto para que todos aqueles que o vissem fossem curados, não só de um veneninho de cobra, fossem curados da morte espiritual, do veneno do pecado, da condenação eterna. A igreja, preste atenção nisso. A serpente no deserto curava o corpo das pessoas de picadas venenosas, mas Cristo na cruz, meu Deus do céu, Ele curou a tua alma e a minha da condenação eterna. Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus.
Ah, querido, Ele nos curou da desesperança que nos aprisionava, da maldição que acompanhava a gente por gerações, porque Cristo foi levantado naquela cruz, acabou-se a maldição e o escrito de dívida que era contra nós. Ah, meu Deus do céu, aquela serpente era apenas um objeto mental, irmãos. Era um objeto, mas Cristo, Ele não era o objeto. Cristo era o Deus vivo, encarnado, o Criador do céu e da terra. Ai, meu Deus, Ele é o único que pode dar verdadeira vida. Ele é o único que pode dar vida eterna e vida plena. Queridos, da mesma forma que não era o olhar para o metal que curava, não era o olhar para o metal que curava, mas era a fé em quem ordenou o olhar que curava. Da mesma forma, não é o olhar para uma cruz vazia que te salva, não é olhar para uma cruz vazia que te cura, não é olhar para talvez uma imagem do Cristo pendurado lá na cruz que faz alguma coisa por você, porque aquilo é apenas um memorial do que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Acontece que Cristo não está mais pregado lá naquela cruz. Cristo já ressurgiu e Ele está aqui esta noite no meu coração, no seu coração, e nós o louvamos e o adoramos, não porque a cruz com Ele pendurado tem poder, não. Ele não teria poder se Ele tivesse ficado lá, mas Ele vive e reina para todo sempre, aleluia. Eita! Não é olhar para uma cruz vazia que te salva, não é orar para algo de madeira, de gesso, de ferro, e seja lá de que material for, que te cura. Não é. Querido, a gente precisa entender, mas o que te cura, o que te abençoa, o que te liberta é a fé viva e inabalável no único Criador, Deus vivo, todo-poderoso. Só Ele pode te abençoar. Ezequias fez isso, ele teve a coragem de quebrar um ciclo de idolatria. Ele acabou com isso. Mas Jesus, Ele não só quebrou um ciclo de idolatria, Jesus quebrou o ciclo da condenação do pecado. Jesus quebrou o ciclo da morte espiritual. Jesus quebrou o ciclo da nossa separação de Deus. Dá para você entender o que é isso, irmão? Irmão, você pode ficar tranquilo, animado e muito abençoado e feliz. Sabe por quê? Os melhores anos da sua vida não são os 70, 80, 90, 100 que você vai viver nessa terra. O melhor será o pós-morte da sua vida, porque Cristo já ganhou a eternidade ao lado do Pai para você. Dá uma olhada pro teu irmão e fala aí, ó, tô nem aí se eu morrer. Pode falar, fala aí para ele. O melhor está por vir. É por isso, gente, que nós podemos declarar nessa noite em alto e bom som: eu estou em Cristo. Ai, ai, ai. Você podia dizer isso comigo? Eu estou em Cristo. Eu não acreditei em você ainda. Você pode dizer: eu estou em Cristo, irmão. E sabe o que isso quer dizer? Que agora eu sou uma nova criatura. Glória a Deus. As coisas velhas se passaram e tudo na minha vida se fez novo. De verdade se fez novo. Hoje, aquele que olha para Cristo com uma fé genuína tem ciclos de maldição quebrados. Dá para você entender o que é isso? Hoje, quando você olha para Cristo com uma fé genuína, os ciclos de maldição são quebrados na sua história, na sua vida. Seus ciclos de fracasso espiritual são aniquilados quando você olha para Cristo. Irmão, não fica por aí não. Os teus ciclos de desesperança são transformados em esperança viva, firme, inabalável, por causa de Cristo. Aleluia. As coisas velhas que te prendiam, as coisas velhas que te humilhavam, as coisas que te afastavam de Deus, geravam dor e sofrimento, já passaram, diz a Bíblia, e tudo se fez novo. Tem alguém que pode crer nisso? Olha, se fosse só isso já era bom, né? Mas agora você tem uma nova identidade. Irmão, você tem por que viver. Você tem um propósito, você tem uma direção, você tem uma alegria que ninguém entende. Você tem um Cristo dentro de você que ninguém pode entender. Que você está passando dificuldade e está adorando, está passando situação adversa e está jejuando. As coisas não estão bem. Talvez não é o melhor ano da sua vida, mas está transbordando a colheita espiritual dentro de você. É tão precioso isso. Há uma nova direção, um novo propósito, um novo destino para você agora. Se você crê nisso, você não é mais escravo do seu passado, não.
Você não é mais escravo do seu passado, não. Você não é mais definido pelos erros que os seus pais fizeram, pelos erros que os teus pais tiveram, não. Você não é mais definido pelos vícios da sua família. Você não é mais definido pelas maldições que te perseguiram, talvez até hoje, não. Você é uma nova criatura em Cristo. E sabe o que isso quer dizer? Que a graça de Deus está sobre você. Mas não é qualquer graça, é a super, a mega, a abundante graça que está sobre você. Fala aí para 2 ou 3, a superabundante graça está sobre a sua vida. A superabundante graça está sobre a sua vida. Agora você pode andar em novidade de vida. Hoje o Espírito Santo está convidando você para entender essa verdade. Entender isso aqui. O Espírito Santo está te convidando para olhar para Cristo. Aquela serpente ali simboliza algo que talvez você olhou até hoje. Talvez você olhou para outra coisa além de Cristo na hora da aflição. Você olhou para outra coisa além de Cristo na hora da doença. Você olhou para outra coisa além de Cristo na hora de pedir algo relevante a Deus. A mudança de um filho, a salvação de um familiar. Talvez você olhou para outra coisa quando precisava de uma libertação na sua casa. Mas hoje o Espírito Santo está te convidando a olhar para Cristo. Não é para você olhar para uma igreja. Não é para você olhar para um pastor. Não é para você olhar para pessoas, mas unicamente para o Cordeiro que foi levantado na cruz. Só para Ele. Não olhe. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para você hoje? Ei, foi o meu Pai Celestial que te deu vida, e vida em abundância é o desejo de Jesus para você. Então faz uma coisa, para de olhar para símbolos vazios. Não coloque mais a tua fé em símbolos ou amuletos que não podem fazer nada por você. Não coloque, porque isso não resolve. Isso é um engano. Ezequias teve coragem de se levantar como homem de Deus e corrigir essa rota. Agora o Senhor está chamando homens e mulheres aqui hoje à noite para talvez corrigir a rota do seu lar, corrigir a rota da sua empresa, corrigir a rota das suas emoções, corrigir a rota da sua carreira profissional. O Senhor está te chamando para corrigir a rota e quebrar os ciclos que te impedem de transbordar. É um convite do Senhor. E hoje o Espírito Santo está chamando só os corajosos, aqueles que querem destruir tudo que compete com Cristo no seu coração. Talvez, irmãos, ainda exista um ídolo aí que você cultiva, uma muleta que você se apoia. Talvez existe uma insegurança. Isso aqui é muito sério. Às vezes existe uma insegurança no seu coração que Deus pode falhar com você. Você faz a oração, você acredita por um tempo, mas tem algo dentro de você que faz você pensar que Deus vai falhar, que Deus não vai atender, que Deus não vai socorrer, e você fica com medo de que Deus vai falhar com você. E sabe o que você faz? Você procura outro subterfúgio. Mas nós temos hoje em nossas mãos uma oportunidade de entender isso de uma vez por todas. Olha para aquilo, gente. Algo pontual que Deus fez, num tempo específico, para um povo específico. Mas existe algo definitivo que Deus fez. Enviou Cristo Jesus para morrer no meio do seu lugar. E porque Cristo, e sabe o que Cristo falou? Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E se Ele está aqui, quantos creem que Jesus está aqui hoje à noite? Então é a sua chance de romper com a miséria, com a doença incurável, com o problema espiritual, com a limitação, com o medo. Nós temos uma oportunidade aqui agora de dizer basta. Hoje o Senhor chamou você para dizermos basta. Você vai ter coragem de dizer basta, dizer essa dor acaba aqui. Esse ciclo de sofrimento acaba aqui. Essas crises disso, daquilo e daquilo outro acabam aqui. Em nome de Jesus. Esse ciclo de escravidão emocional acaba aqui. Quantos creem nisso, irmãos? Quantos querem isso para a sua vida? Que hoje, aqui, nesse altar, se encerre esse ciclo que está te impedindo de romper. Hoje é uma chance que o Espírito Santo gerou para você falar. É hoje o dia de dizer: chega, um novo ciclo de bênção, de vitória, de liberdade começa hoje, em nome de Jesus. Começa hoje, mas não é só para quem quer, é para quem crê, é para quem tem coragem de romper o ciclo antigo, é para quem para dizer, não interessa o que vão falar de mim, o que interessa é que eu vou olhar somente para Cristo.
O mesmo Deus que ouviu a oração de Ezequias, o mesmo Deus que viu as lágrimas de Ezequias, vê a tua oração, vê a tua lágrima, vê a tua aflição também. E olha, irmãos, o mesmo Deus que Deus deu mais 15 anos de vida para ele, é o mesmo Deus que tem uma bênção transbordante para você ainda hoje. Onde é que estão os primeiros corajosos que não vão nem esperar canção e nem convite, mas vão sair da cadeira e dizer: eu quero romper o ciclo que está impedindo eu transbordar? Onde é que está você que quer impedir e quer romper com o ciclo que está te impedindo transbordar? Aonde? Jesus, quero